Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. E hoje a gente vai comentar a live de ontem que o Britannics fez com o Mr. Chagas. Sim, o Mr. Chagas estava online em live respondendo perguntas da comunidade e também falando, né, sobre a questão que todo mundo está esperando. Será que o Mr. Chagas pediu, então, perdão, desculpas ao Core por tudo que aconteceu? Você vai saber disso tudo no vídeo de hoje. Se gostou, é muito importante, não esquece de se inscrever no canal do Professor para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E hoje eu estou aqui com o roteiro pra gente falar sobre, né, isso tudo, e porque é muita coisa, foi mais de 2 horas de live. E cara, bom, primeiramente eu queria dizer, né, que tipo, o Ricardo falou sobre querer conversar com o Ramsés também. Eu não sei se ele vai fazer uma live com o Ramsés, não sei se essa conversa vai ser em off, acho que vai ficar a critério do Ramsés, o que ele vai fazer. Acho interessante a ideia do Ricardo fazer uma live conversando com o Ramsés, porque o Ramsés também é um dos principais atores dessa treta, né, porque ele fez vários vídeos comentando e questionando e sendo bem pontual e duro nas coisas que ele falava sobre o Ricardo. Então, bom, fica a critério dele. E sobre eu, né, tipo, eu deixo aberto ainda pro Mr. Chagas, caso ele queira participar de alguma live ou até mesmo de algum vídeo, uma discussão para falar sobre as coisas que ele tem dito, né, que ele tem falado bastante na internet, tá bom? Eu fiz esse convite há algum tempo atrás aqui no canal e eu mantenho esse convite. Se ele quiser, é só entrar em contato comigo, seja aqui pelas mensagens do próprio YouTube, pelo meu e-mail ou até mesmo pelo Twitter, perfeito? Ou X, se você preferir. Então vamos começar já falando sobre o principal que todo mundo quer saber. O Ricardo, ele pediu ou não desculpas para o Core? Bom, a resposta para essa questão é mais ou menos, porque o Ricardo disse que ele não pode pedir desculpas, porque senão ele vai estar assumindo os erros da edição do documentário. Sei lá, mas é só você pedir desculpa. Você citou o Core ao massacre. Cara, só peça desculpas pelo que você falou. Obrigado, Brenda. Se eu pedir desculpa por ter aparecido o nome dele na série, eu estou assumindo a responsabilidade pela edição final da série. Entende? Então, se você pegar o texto total, eu não posso falar muito a respeito disso, mas me desculpar com ele, eu posso pedir desculpas, por exemplo, pela questão da saúde mental dele, e acho que não só ele. Pedir desculpa principalmente para a mãe dele, para a esposa dele, para a irmã dele, eu acho que ele tem uma irmã, não sei se ele tem filhos, mas que eu sinto muito, inclusive, meus sentimentos com relação à morte do pai dele, e hoje até vi no Twitter lá, que completa 2 meses, então todo o meu sentimento, realmente a sua família, nunca quis seu mal. Que não seria a responsabilidade dele. E essa é uma parte que muita gente vai ficar frustrada de estar ouvindo, mas eu entendo o lado do Mr. Chagas, eu até dou o braço a torcer, porque o Core tá fazendo, né, um processo contra a HBO, ele tá ganhando esse processo, o juiz pediu que tirasse do ar partes do documentário que o Mr. Chagas participou, e, bom, o Mr. Chagas foi só um cara que foi chamado, aparentemente, para fazer parte do documentário, ele não idealizou o documentário, ele tá lá como um especialista, basicamente, para falar um pouco sobre, né, pegou os roteiros e outras coisas mais, foi uma equipe que fez o documentário, foi uma empresa que financiou tudo, então o Mr. Chagas assumindo, né, falando desculpas pro Core por que foi dito no documentário, automaticamente eu acho que ele botaria no dele, né? Então fica complicado, né? Você falar uma coisa e você se ferrar juridicamente. Eu imagino que não seja uma coisa sensata pra qualquer pessoa fazer. Então até dou o braço a torcer pro Mr. Chagas por causa disso. Mas o Mr. Chagas pediu sim desculpas por ter falado sobre a questão do Core e de arrasta pra cima. Que pra quem não lembra disso, durante uma das lives dele, eu acho que foi a primeira ou a segunda live, não lembro exatamente, ele basicamente falou que o Core tinha dinheiro pra pagar psiquiatra e coisa do tipo, que se ele atentasse contra a própria vida era o problema dele. Uma coisa super irresponsável, super falta de empatia por parte dele, ele pediu desculpas pro Core por causa disso, e agora fica a critério do Core se ele aceita ou não essas desculpas do Mr. Chagas. Que eu sei que muita gente vai falar, não foi o suficiente, mas aí fica a critério 100% do Core, porque a gente não pode responder pelo Core nesse caso especificamente, né, clã? Bom, outra coisa, né, tipo, o Ricardo, ele cita, né, sobre a questão dos criadores de conteúdo, porque ele falou muito sobre os criadores de conteúdo ao longo dessas tretas, e fica a questão, tipo, quem é o culpado pelas suas comunidades? O Ricardo, ele diz que a culpa não é dos criadores de conteúdo, ou seja, ele não tá culpando o Core, ele não tá culpando o Gabs, ele não tá culpando a Central, ele não tá culpando ninguém por causa das pessoas que estão lá na comunidade falando coisas. O que ele tá tentando trazer é que existem muitas pessoas ruins nos comentários do YouTube, e que as pessoas têm que tomar cuidado com essas pessoas, basicamente. Eu sei que muita gente vai, tipo, torcer a orelha, vai torcer o nariz, ficar pensando nisso, e realmente, tipo assim, não parece muito as coisas que o Ricardo tava falando até agora, né? Parece que ele mudou um pouco o discurso dele, mas achei interessante ele pegar e trazer esse ponto de vista, que inclusive é uma discussão que muitas pessoas fazem sobre quem é culpado pelas suas próprias comunidades. Por exemplo, um streamer que não é tóxico, mas tem uma comunidade tóxica, ele é responsável por essa comunidade? A gente falou sobre isso naquela treta do Goulart com o servidor dele. Se rolasse alguma treta gigantesca no servidor do Goulart, o Goulart ele seria responsabilizado pelo que acontecesse lá? Porque o Goulart já falou, né, que ele não se responsabiliza porque ele basicamente não cuida do servidor. Só que é aquilo, tá com o nome dele, é a comunidade dele, aí fica esses questionamentos, né? Muita gente fala que não, fala que sim, no caso do Ricardo Chagas fala que ele não é responsável, né?
Mas enfim, não quer dizer que ele não diga que não existem essas pessoas também, né? Ele falou sobre o Digo, falou bastante, inclusive, sobre o Digo, sobre coisas que foram colocadas no vídeo do Digo, que eu até gostaria de entrar mais aqui nessa questão, só que eu não vou, por 3 motivos. Primeiro, porque eu acho que é uma treta dele com o Digo especificamente. Se ele quer colocar contrapontos ao vídeo do Digo e o Digo for fazer um vídeo sobre isso, aí é questão do Digo também, né? Segundo, é que eu não lembro do vídeo do Digo. E terceiro, que assim, tipo, se ficar pro Digo fazer ou não a continuação, aí também, né? Aí fica com eles aí se eles vão se resolver em off ou não. Bom, digo, agora pensando bem, talvez essa terceira é muito parecida com a primeira, então talvez não tivesse necessidade de falar ela em primeiro lugar, mas enfim. Infelizmente eu sou muito prolixo, clã. Então, ele respondeu, né, sobre uma das críticas que eu fiz a ele. Inclusive, ele me citou na live, né, e uma das críticas que eu fiz a ele era sobre ele ter compartilhado mensagens de pessoas conhecidas por serem problemáticas na internet, vamos dizer assim. E são várias pessoas que ele estava dando like, compartilhando, e ele basicamente fala que, bom, ele não sabia e que não tinha nada a ver e que, bom, enfim, a vida, né, ele não tem culpa porque só foi saber isso depois. Mas ele acabou compartilhando, né, e aí fica complicado, né, será que... Não sei, sinceramente, não sei se eu manteria. Porque se ele tá dizendo que a culpa não é dele, que não tem nada, e ele, tipo, nota que tá errado o que essas pessoas já fizeram no passado, e ele tá falando, pô, essas pessoas realmente vacilaram bastante, aí beleza, não vou pegar e criticar ele, porque vou até dar o braço a torcer e entender que ele não sabia quem era a pessoa e depois descobriu. Mas não deixa de ser irônico e estranho até esse tipo de situação, ainda mais vindo do Ricardo, que se diz especialista no caso, né? Nós foi imputado com o professor Dark, que por sinal aqui eu já desejo saúde a ele, salvo engano tá num tratamento de câncer e tal, toda a saúde do mundo pra ele e tal, que ele supere isso, e ninguém merece passar por isso de forma alguma. Mas ele foi ver um vídeo nosso lá dentro do Orientec e as pessoas começaram a entender absurdos, como do Mário, por exemplo, achando que é o Mário ACMR. Eu rio muito daquilo, acho aquilo muito engraçado. E eu coloquei lá pro pai não entender mesmo, sabe? Pro pai não entender mesmo. Aí foi colocar lá como que o Mário tava evocando demônios, né, e tal. E a gente tava denunciando. Bom, ele falou também sobre a minha doença, né, que eu tava fazendo tratamento recentemente, coisa do tipo, e eu respeito bastante ele por causa disso, porque ele pegou e me desejou melhoras e outras coisas mais, e eu sinto que falta um pouco disso, das pessoas estarem discutindo ideias na internet, falando sobre as coisas que a gente acha certas, as coisas que a gente acha errado, e focar só nisso, não em xingar as outras pessoas e atacar elas pessoalmente. Eu não tô aqui pra atacar ele, eu não tô aqui pra atacar o filho dele, eu sinto que as pessoas, elas forçam a barra, elas atacam os dois, eu não acho que esse seja o caminho, eu acho que tem muito pra gente falar sobre argumentos, ideias, e eu acho que esse é o ponto especial, porque quando a gente discute isso, a gente melhora a vida das pessoas, a gente não tá aqui pra destruir a vida de ninguém, né? E ele ter essa atitude, eu achei nobre da parte dele, e vou manter, né, continuar sendo respeitoso com ele e com a família dele, né? Então, uma das coisas que ele citou sobre mim foi sobre um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, onde eu reagia basicamente a uma thread do Twitter. E nessa thread do Twitter, a pessoa que fez não existe mais, ela perdeu a conta, não sei porquê, a pessoa perdeu a conta, mas essa pessoa fez uma thread com muitas postagens do Ricardo, falando sobre coisas que ele fez, meio que dando um exposed, vamos dizer assim, né? E nessa thread, basicamente tinha uma postagem que ele tinha feito lá no Instagram, né? E essa postagem era o seguinte: silêncio, o Mário está fazendo a ASMR, é um vídeo desses shitpost do Mário, super tosqueira, e aí, não entendeu a postagem, está precisando da nossa ajuda, e colocou lá a página dele, né, para as pessoas seguirem. E a pessoa que fez a postagem estava falando basicamente que ele estava fazendo assimilação entre o ASMR do Mário com demônio porque fala distorcida. Olha, eu não tenho acesso à postagem hoje, eu não tenho acesso ao Instagram dele pra ver se existe ainda esse Stories, provavelmente não, porque o Stories ele morre depois de um tempo, né? Então eu não sei o teor da postagem e, bom, enfim, não posso falar nada sobre essa questão especificamente. Então eu vou dar o braço a torcer pra ele, peço perdão se eu fiz alguma coisa errada nesse caso, mas de qualquer maneira, tipo, esse pode ser um das postagens dele que foi tirada fora de contexto, mas não é como se ele não tivesse outras postagens, né, falando sobre jogos de videogame e coisa do tipo, né? Bom, o filho dele, ele pergunta quem foi que resolveu botar a culpa nos pais por não terem responsabilidade com seus filhos, né? E a resposta é sempre a mesma, de todos os youtubers, principalmente o último vídeo do Gabs, ele deixou isso bem evidente e é meio preocupante essa ideia ser generalizada entre os criadores de conteúdo em si, porque é uma ideia de assim, cara, se o cara colocou filho no mundo, o problema é dele. Irmão, que eu não sei de onde veio essa ideia, não sei quem foi o precursor dessa ideia, o pensador original, mas é uma ideia estúpida, porque você falar um tipo de coisa desses é de uma falta de responsabilidade tão grande, porque você tá desconsiderando todos os esforços que os pais têm, porque também tem
tem um detalhe. A maioria dos pais, tirando aqueles que já tem uma condição econômica muito alta, ele não tem uma estabilidade econômica pra começar a construir uma família. Então isso é uma coisa que é interessante até, porque assim, eu acho que a própria pergunta já se responde, né? Eu acho que se o pai, ele tem o filho, ele é responsável pelas coisas que o filho tá fazendo na internet, principalmente se for uma criança. Então o pai, ele tem que ter, sim, responsabilidade, ele tem que, sim, estar olhando em cima o que o filho tá fazendo, e não é bem o que acontece. Na verdade, eu até fui além nos vídeos que eu fiz, porque eu falei sobre os pais estarem legitimando o que os filhos fazem na internet. Então, tipo assim, óbvio que não é a maioria que faz isso. Você tem lá, sei lá, 95% das pessoas são de boa na internet. 5% das pessoas não são de boa na internet. E dessas 5%, talvez 2% ou 1% são pessoas que são legitimadas pelos próprios pais, né? Os pais estão lá apoiando que o filho faça aquele tipo de coisa. E a gente viu várias discussões aqui sobre isso, né? Mais recentemente, por exemplo, da criança fazer porcaria, tinha criado canal de opinião, inclusive, que fazia porcaria, falava coisa pesada pra caramba, e no final os pais iam lá e defendiam, no final das contas, passavam a mão na cabeça, sabe? As críticas que eram feitas pela comunidade da internet. E aí, bom, é complicado você terceirizar essa culpa pra outra pessoa. O Ramsés, ele foi muito mais enfático em relação a culpar os pais, falou, se você botou o filho no mundo, você que tem que se responsabilizar por ele, não só os terceiros, né? Mas eu me pergunto realmente quem é que deveria se responsabilizar então? Seria o cara que faz um filme? Seria o dono da rede social? Seria o canal do YouTube que tem que se responsabilizar então? Por causa da criança tá lá vendo coisa errada? Não sei, sendo bem sincero. Agora, ele faz um erro muito grande. Ele cita o vídeo do Gabs, onde o Gabs fala do Clube Pinguim. Porque disseram, não acabou. É engraçado quando alguém vai refutar um pensamento nosso, ele faz uma pesquisa lá no Google, e aí aparece o primeiro texto, olha, é isso. Ou então teve um outro youtuber que fez determinado material. E não, cara, não foi assim. Eu participei da primeira Big Festival, que é uma feira de games independentes excelente aí em São Paulo, e nessa feira estavam todos os CEOs da Disney, né, e representantes do Brasil. Tava o cara também que criou o clube, como chama? O Clique Jogos. Clique Jogos, pô, quem nunca, né, participou lá do Clique Jogos. Eu tinha um que eu gostava, que era o futebol de cabeça lá, como que é o nome? O Chutinho, a gente chamava na hora. Então, foi esse cara, bicho, esses caras que estavam ali em reunião e falaram qual foi o real, né, motivo de acabar. E a gente sabe que muita coisa acabou dessa forma. O real motivo era esse. Não dava pra ter controle. Porque mesmo que você tivesse os balões de diálogo ali fechados, você tinha muitos adultos ali que não tinha como você fiscalizar, não tinha ferramentas pra isso. Perseguiam as crianças dentro do jogo, começavam a mandar E essas denúncias não chegam até o público em geral. No caso do Clube Pinguim, pra quem não conhece, é um jogo antigo que muita gente ama de paixão. Os criadores de conteúdo amam muito esse jogo. Bruno Hatak e Golart já fizeram vários vídeos sobre o Clube Pinguim, e inclusive vídeos documentários explicando o fim do Clube Pinguim. E, no caso, ele cita que o Gabs errou e se baseou no Google para falar sobre o fim do Clube Pinguim, porque o Gabs fala que o Clube Pinguim foi cancelado porque não dava dinheiro para Disney. E o Ricardo Chagas fala que ele foi lá numa BGS ou numa Big, eu não lembro exatamente onde ele foi, mas ele pôde conversar com os executivos da Disney Brasil, e que esses executivos disseram que eles fecharam o Clube Pinguim porque tinha muita gente ruim lá, falando coisas erradas para as crianças e outras coisas mais, né? E aí fica difícil, né, defender o Ricardo nessa daqui especificamente, porque de um lado tem portal de notícia, tem empresa grande falando que o Clube Pinguim foi fechado porque não estava dando lucro, e do outro lado tem um cara aleatório que ele conheceu na BGS, sei lá, e esse cara falou que o Pinguim foi finalizado, o Clube Pinguim foi finalizado porque tinha muita gente ruim lá, sabe? Sinceramente, é complicado. É a mesma questão de eu falar, o meu tio que trabalha na Nintendo falou que vai sair o Switch 2 semana que vem, sabe? Umas paradas assim, eu dizer coisas, vai ter 4K no Switch 2, DLSS, e assim por diante, né? Ele pode até ter tido essa conversa com o executivo-chefe da Disney Brasil, mas será que esse executivo, ele pode dizer esse tipo de coisa? Será que esse executivo, ele teve decisão nisso? Ou será que o cara tá inventando também? Porque pode ser, né? Então a gente tem que levar isso também em consideração. Tipo, ou o Ricardo foi lá e meteu o louco, ou o Ricardo foi lá e meteram o louco nele, né? Porque o que tem de notícia oficial sobre o final do Clube Pinguim é que o jogo acabou porque a Disney não achava que o jogo estava sendo financeiro, não estava trazendo retorno financeiro. Inclusive, eu vou além falar sobre isso, sabe por quê? Porque o jogo, né, o Clube Pinguim, ele recebeu uma nova versão. Então, a justificativa de o Clube Pinguim ter acabado é que eles fizeram, entre aspas, o Clube Pinguim 2, que no caso é o Clube Pinguim Island, que no caso é um Clube Pinguim totalmente em 3D, o Clube Pinguim normal era em 2D, é tipo um Rabotel, né, só que em 2D, só que outro em 3D, e esse jogo, a comunidade não gostou nem um pouco dele, não teve nem um pouco de adesão ao jogo, então a galera hateou bastante. Então parece que na ideia de produção da Disney, eles viram que o Clube Pinguim estava muito datado, que fez bastante sucesso, resolveram lançar uma continuação para ele em 3D, pensando que a galera ia partir para esse 3D, só que quando a galera não foi pro 3D, aí eles simplesmente droparam por completo o jogo, entendeu? E sendo bem sincero, tipo, se a Disney quisesse de fato cancelar o Clube Pinguim porque tinha muita gente ruim no jogo,
aí eu acho que eles não teriam feito um jogo 2, né, de certa forma, em 3D, se eles sabiam que tinha isso. E sendo bem sincero, eu duvido muito que as empresas se importam com esse tipo de coisa, né? Mas uma coisa ele poderia até estar certo, sabe por quê? Porque depois que o projeto acabou, ele foi mantido, sabe? Ele foi mantido por servidores piratas, que nem o Ragnarok, que tinha milhares de servidores piratas, ou também milhares de servidores piratas. E o que aconteceu é que a Disney, ela viu que alguns desses servidores realmente estava acontecendo muita coisa errada neles, né? Tinha moderador pedindo coisas para as crianças, sabe? Umas paradas bizarras assim. E aí a Disney foi lá e proibiu que qualquer pessoa pudesse fazer um servidor de Clube Pinguim enterrando o jogo permanentemente. Porque assim, a Disney, enquanto ela moderava o jogo, estava tranquilo. Mesmo que tivesse problemas como qualquer jogo online, mas estava, entre aspas, tranquilo. Quando a Disney deixou de ser responsável e começou a ter esses exposes pesados em cima do jogo que ela criou, aí estava manchando a imagem da própria Disney, né? Então faz sentido que a Disney queira remover o Clube Pinguim ou proibir que as pessoas criem servidores novos no Clube Pinguim por causa disso, né? Mas enfim, então... Se a gente estivesse falando de como a Disney enterrou o projeto por causa de servidores piratas, aí ó, dedão pra cima, tá certo. Mas falar que a Disney abandonou o projeto oficial porque eles estavam vendo coisas erradas acontecendo, não. A Disney abandonou o projeto por conta de questão financeira. Ele zoou a galera que vê no Google em primeiro lugar, mas eu acho que entre pegar e tirar uma opinião da sua própria cabeça, colocá-la como verdade, ou de alguém que falou pra você em algum lugar, contra o que a gente tem nas páginas oficiais, eu acho que é melhor a gente levar em consideração o que tá nas páginas oficiais. Enfim. Ele falou que defende os criadores de conteúdo. Eu achei até interessante esse tipo de coisa, porque, assim, sinceramente, quando foi que o Ricardo Chagas defendeu o criador de conteúdo? Ele fala que agora ele tá queimado na área porque fizeram vários vídeos criticando ele, queimando a imagem dele, e agora ele não tem mais respeito, então ele não pode mais defender o criador de conteúdo. Mas, assim... Sinceramente, participar daquele documentário, se você defendesse criador de conteúdo, eu acho que você não teria falado aquelas coisas, sendo bem sincero, porque mesmo que você quisesse participar e coisas do tipo, você viu que o texto estava falando sobre aquilo, você viu que estava criminalizando o Core, estava colocando o Core como sendo um cara que tem um canal para crianças que não é para crianças, né? Você mesmo citou assim. E isso é uma coisa muito pesada para você falar na internet, foi na internet, num documentário, né? Que inclusive chegou a passar na televisão por assinatura, não passou, Clã? Bom, ele falou sobre um caso interessante também, onde ele erra mais uma vez. Ele falou sobre o caso da família Pesseguini, que para quem não conhece, foi um caso que aconteceu aqui no Brasil, muito bizarro, muito insano. É uma família de policiais, coisas do tipo. O garoto foi lá, pegou o bagulho e, enfim, acabou dando cabo lá da família inteira, e depois deu cabo dele mesmo. Teve até uma história que o garoto deu cabo na família e depois foi pra escola dirigindo. O garoto de 7, 8, 9 anos, sei lá, uma criança baixinha, entrou no carro, dirigiu o carro até a escola, parou o carro lá, teve aula, depois voltou pra casa e deu cabo na vila. Então, uma parte muito estranha, tá? Muito estranha essa história. Na época, o pessoal culpou muito os jogos de videogame, falando que o Assassin's Creed, ele tinha incentivado a criança a fazer aquele tipo de coisa, né? Só que então, não sei se o Ricardo Chagas está atualizado dessa história, mas tem vários profissionais e outras pessoas que estão tentando a todo custo reabrir esse caso por conta de algumas incongruências que podem ter acontecido. Então eu recomendo um vídeo aqui que é do canal do Gustavo Pinheiro, um canal maravilhoso onde ele fala bastante sobre esse caso, ele dá as ideias dele, fala sobre as coisas que estão sendo levantadas, as teorias e outras coisas mais, e é bem interessante essa questão especificamente, porque você vê, né, que tipo, o discurso que foi feito foi esse discurso simples, de falar, a culpa é do jogo de videogame. E as pessoas acreditam muito nisso, mas quando foram ver exatamente o que estava acontecendo, então tem esquema de corrupção no meio, um monte de coisa, entendeu? Que a gente que vive no Brasil, a gente sabe como funcionam as coisas, né? Então eu nem quero me estender muito não, porque vai que acontece alguma coisa aí. Mas enfim, outra coisa, né, mano, tipo, que o Ricardo falou, é que a China comprou um monte de Call of Duty pra treinar o exército chinês, mano. Cara, eu não pesquisei isso, eu vou até pesquisar aqui. China comprou China Bolt Call of Duty. Eu não sei de onde ele tirou isso, cara. Sinceramente, ó, tô pesquisando aqui, ó, no Google, não tem nada demais aqui, sendo bem sincero, falando sobre isso. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, ó. Sei lá, China Bolt Call of Duty Army, Call of Duty Army Training, sei lá, sabe? Sei lá, acho que não tem nada disso não, cara. Tem uma discussão nos Estados Unidos, na verdade, que ele poderia até ter levantado. Tipo, falar que a China tá usando Call of Duty pra treinar exército, eu acho forçado. Mas a discussão que é feita lá nos Estados Unidos é que esses jogos de exército, eles glamorizam demais o exército e a guerra. E os jogadores, que são jovens, ficam com interesse de seguir carreira militar, sabe? É tipo aqueles jogos de construção de fazenda, fazendo fazendeiros. Jogo de
motorista fazendo o que as pessoas têm interesse em dirigir. E no caso de jogo de tiro, de militar, pra você ir pro exército, coisa do tipo. Sinceramente, acho meio bizarra essa afirmação aí, né? Eu já vou dizer novamente. Primeiro, o exército, a guerra, é uma coisa completamente diferente do jogo de videogame, tá? Pra quem tá acompanhando aí as notícias, principalmente pelo canal Hoje no Mundo Militar, pra saber o que tá acontecendo lá na Palestina e no Israel, ou na própria Ucrânia, tá vendo? Que tipo assim, primeiro que a guerra não é sobre você dar tiro, a guerra a maior parte do tempo é você ficar dentro de um buraco o tempo inteiro, se você levantar a cabeça cai uma bomba na sua cabeça, pronto, acabou. E é drone pra lá e pra cá, e eu não consigo imaginar como que você jogar Call of Duty vai mudar isso, entendeu? Como que você jogar Call of Duty vai te incentivar melhor, ou vai fazer você ter uma mira melhor, mais rápida, como se você, sei lá, segura o dedo. Pra quem já jogou simulador, sabe qual é a diferença entre dar um tiro no simulador e pegar e descarregar um pente lá no Call of Duty em 30 km por hora, dando teste e varando a parede e outras coisas mais, entendeu? Não é a mesma coisa, não funciona assim. Ou até mesmo o próprio Counter-Strike, que inclusive ele citou, né, anteriormente o Counter-Strike e o Exército. E cara, não faz sentido o Counter-Strike ter algum tipo de relação com o treinamento do Exército, porque o Counter-Strike foi desenvolvido pela própria comunidade, como um jogo em cima do Half-Life, que não tem nada a ver com coisa militar, se você for ver, né? Mas ele fala que o FPS próprio foi desenvolvido como, de certa forma, um treino militar. Não é verdade também, porque o FPS foi desenvolvido, eu acho que é meio óbvio, é tipo arco e flecha, sabe? As pessoas desenvolveram arco e flecha pelo mundo inteiro, então eu acho que era questão de tempo até alguém desenvolver um jogo onde você pega uma arma e sai dando tiro nas coisas, né? Se eu não me engano, o primeiro FPS foi o Wolfenstein, né? E depois saiu o Doom. E eu não consigo imaginar como que esses jogos possam ser algum tipo de treinamento ou dessensibilização. Na verdade, tem várias técnicas de dessensibilização, sim, que são utilizadas no exército, e nenhuma delas envolve você jogar videogame. Na verdade, até tem videogame nos lugares, nas bases militares dos Estados Unidos, por exemplo, nesses lugares longe, principalmente quando os Estados Unidos estão em guerra, mas não é pra você treinar, é pra você meio que passar o tempo ali quando você não tá fazendo nada, entendeu? Porque a guerra é sobre duas coisas, é sobre você marchar, então é por isso que quando você vai pro exército você tem que correr bastante, porque, bom, enfim, imagina, você tá invadindo um país, ou você tem que defender um país, você tem que caminhar São Paulo inteira, saca? Você vai ter que caminhar, você não vai poder pegar e cansar e cair lá no chão, no meio do caminho, saca? E além de marchar, é sobre justamente essa questão de você se esconder dos drones, das coisas que podem vir pra cima de você o tempo inteiro e ficar defendendo as posições, né? Então a guerra tá muito assim hoje em dia, a gente vê isso e eu acho que, bom, é muito romantizado nos jogos e obviamente esses jogos não tem nada a ver com a realidade. Então é isso, clã. Esses são os pontos que eu anotei aqui sobre a live que ele fez com o Britannics. Eu queria que o Britannics estivesse questionando mais ele. Eu acho que o Britannics não questionou nada, na verdade. Ele só ficou ouvindo ali, falaram sobre algumas coisas, tinha algumas pessoas na call. Foi interessante até o que eu vi ali, foi legal ver o Ricardo falando. E como eu disse, deixo aberto aqui espaço para o Ricardo, caso ele queira falar, ele participar de algum vídeo aqui comigo, né? Só mandar mensagem, mas assim, ainda continuo mantendo os meus posicionamentos em relação a certas coisas que ele diz. Por exemplo, eu acredito que ele foi longe demais com o Core, ele pediu desculpa sobre isso, beleza, se o Core aceitar, tá tudo bem, acabou, morreu essa treta aqui. Eu acho que ele não pode pegar e ficar falando essas coisas, são muitas essas informações, e terceirizando culpas também, né? Tipo, eu entendo que tem muitas coisas erradas que estão nos jogos de videogame, sabe? Mas eu acho que não é culpando o jogo, ou a internet, ou um canal no YouTube que você vai resolver o problema. Muito pelo contrário, os problemas, né, eles são vários fatores que vão se unindo e vão fazendo eles acontecer. Mas enfim, tá aí o vídeo, espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, a gente se vê depois.